bem-vinda a mais um episódio do Aconteceu Cast, o podcast do Aconteceu Produtora, feito para contar histórias reais e histórias da nossa gente. Antes de tudo, queremos agradecer de forma especial aos nossos patrocinadores, que acreditam nesse projeto e tornam esse sonho possível. Muito obrigado pelo apoio e pela confiança. O Aconteceu Cast nasce aqui em Brejo do Piauí, uma cidade simples, acolhedora, cheia de histórias bonitas, de gente trabalhadora e de pessoas que fazem a diferença no nosso dia a dia e no dia a dia da nossa comunidade. E hoje, o nosso bate-papo é mais que especial. Vamos conhecer melhor a história de um homem que atua diretamente cuidando das pessoas, seja na educação ou na saúde. Ele é professor, é secretário municipal de saúde e, acima de tudo, é um cidadão brajense, que tem uma história inspiradora. Seja muito bem-vindo ao Aconteceu Cast, José Rogério Martins. Olá, Emily. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui hoje para dividir um pouco da minha história. Creio que vai ser de profunda extremidade a minha participação, né, hoje no programa, e estou aqui para dividir com vocês. Muito bem, estamos ansiosos para ouvir a sua história de vida. E para darmos início ao nosso bate-papo, vamos começar com a nossa pergunta-chave. Quem é José Rogério Martins para você? Para José Rogério Martins, essa é uma pergunta boa, certo? O que eu me inspiro em José Rogério Martins é exatamente um homem forte, que não desiste e sempre está na maior e melhores condições de entendimento, uma pessoa observadora, uma pessoa que gosta de ser realmente o José Rogério, uma pessoa o mais simples possível que você vai ver nas minhas histórias. Muito bem, José Rogério. Estou contente de poder estar aqui batendo esse papo com você. Para quem não sabe, o José Rogério é nosso secretário de saúde, também meu chefe. Eu atuo na Secretaria de Saúde como enfermeira, coordenadora da atenção primária à saúde e estou trabalhando lado a lado com ele. E para darmos início, a gente já iniciou com a nossa pergunta-chave e agora nós vamos dar continuidade perguntando o seguinte: como foi sua infância aqui em Brejo do Piauí? Que lembranças marcaram esse período? É algo muito importante, ser compartilhado esse momento, e hoje está tão agradável, né, a questão que é exatamente o que eu vivi a minha infância, uma infância, de muita simplicidade, aonde a família, somos muitos na família, muita gente na família, algo que a gente sempre compartilhou, o amor entre os irmãos, né, e falar da minha infância é algo que me relembra exatamente o que era viver, que hoje a gente é bem difícil a gente viver isto, que a gente viveu lá na minha infância. Eu praticamente sou filho de um casal simples, né, uma família muito educada, graças a Deus. Eu tenho uma quantidade belíssima de exemplos, né, dos meus pais, e sempre a minha vida, ela está direcionada à família, né. Eu tenho 12 irmãos, né, 12 irmãos, né, praticamente vivos, graças a Muitos, Deus, muitos irmãos. né. Somos uma família grande, falando sobre a questão na educação dentro da família, os meus pais sempre me ensinaram o que é realmente, a educação, né. Eles não tiveram, assim, uma condições de levar todos para a escola, né, porque nós seríamos muitos.
Então, o que eles poderiam dar naquele momento que eles poderiam era simplesmente o básico dos básicos. E falando da minha infância na educação, eu fui uma pessoa que, só aos 15 anos eu consegui ser alfabetizado. Mas sempre tinha a oportunidade de ir para a escola. As escolas rurais eram muito próximas de casa, mas como a gente tinha uma família grande, a gente precisava dividir esse trabalho. Era um trabalho que ele era dividido, eh, dentro de casa, para que a gente fosse para a roça também trabalhar para ajudar em casa, porque era muito irmão, só meu pai não dava conta. E assim acabava que a gente não tinha como, ter ali um desenvolvimento na escola, né. E só aos 15 anos que eu fui me alfabetizar. Passei vários anos aí na questão do A fraco, A forte, e antes era aquela questão do ABC, da cartilha, né. Hoje não, hoje a gente já é uma outra situação diferente, muito mais diferente. Temos aí algo bem como a pré-escola, né, a gente vai para o pré e faz, todo uma etapa diferenciada. Antes era muito difícil. E José Rogério, me conta aqui, você nasceu, aqui em Brejo, foi criado, mas você morava na localidade de Santo Antônio. Seus primeiros anos letivos lá na escola foram lá nas escolas da zona rural lá do Santo Antônio? Exato. Nasci aqui em Santo Antônio, antes era município Canto Buriti, hoje, né, Brejo do Piauí. Nunca saí exatamente ali daquela localidade para morar em outra localidade. Os estudos aconteceram lá mesmo no Santo Antônio, certo? Com os meus primeiros professores que tive ali naquela época, né, como a Rosa Maria, Delcinete, o seu Alcides e Creuzinha. Foram diversos outros professores que passaram ali, deixando a sua contribuição. E certamente, aos 15 anos, eu fui alfabetizado, né, e daí para cá eu segui aos estudos. Legal. E antes de você ser secretário de saúde, você foi e ainda é professor, certo? Eh, Você sempre sonhou em ser professor ou atuar dentro da Secretaria Municipal de Saúde? Você tinha se imaginado nesses dois níveis de atuação? Porque por mais que a finalidade seja ajudar a pessoa, seja ela na educação, seja cuidando da saúde, mas são áreas um pouco distintas. Você se imaginou, executando as 2 áreas ou uma delas? Então, jamais, né, isso eu não tinha em mente. A questão, de ser professor, isso já surgiu depois que eu estou, já com a mente formada depois dos 18, 20 anos, que veio surgir essa ideia. Mas antes de tudo, eu passei pela formação, de EJA, né, a da educação de jovens e adultos, devido à minha idade, né, que se tornava o A forte naquela época. E assim, só veio me despertar, a curiosidade da educação quando eu estava ali no ginásio, certo? No ginásio, naquela época, no sexto ano do ensino, fundamental maior, né, foi que despertou em ter alguns professores, que eu tive uma inspiração e dali eu pude observar que seria um caminho certo para que a gente pudesse transferir algo muito importante, né. Inclusive, naquela época,
no sexto ano lá do ginásio, eu fui um dos escolhidos como os melhores alunos naquela época, né, Olha com que legal. certificado e tudo. E eu posso, assim, dizer, aos professores gratidões por esse incentivo, né. Naquela época foi uma época de muitas coisas boas que a gente começou a ter a dispersão ali naquela época. A nossa diretora era a diretora Noronei, a popular Norinha, né, que a gente tinha, assim, um apreço importantíssimo por ela, né. E eu posso dizer para você, né, e todos, né, a população, que o professor que a gente se inspirou naquela época, né, devido uma uma abordagem muito importante de transmitir o conhecimento, né, e aquilo me dificultou um pouco, no aprendizado. Eu conseguia ali ter o conteúdo, mas na hora de ser aplicados as avaliações, eu não conseguia desenvolver, o que era repassado. Devido eu não sei se era a ansiedade, né, mas aquilo foi o que foi mais importante. A professora Gisele, né, ela foi uma das minhas professoras na época, e isso me fortaleceu. E o que trouxe também algo muito importante foi a matemática. A professora Nina, naquela época, ela me repassou algo que foi tão importante que eu disse para mim: "A partir de hoje eu quero ser da educação", né. E depois desse tempo, tudo foram se resolvendo, né. Que bom, que legal. E José Rogério, e você foi professor de matemática? Eu fui professor de matemática lá nos anos iniciais, né, quando trabalhávamos o multisseriado. Porque você é bom de matemática. Eu sei disso. Eu trabalhava nessa época com o multisseriado, eh, no ano de 2005, que foi o meu primeiro ano, assim, formativo na educação, né, mas antes eu já tinha em 99 eu substituí uma professora, né. Eu ainda estava no ginásio, não tinha terminado, mas eu substituí uma professora e ali eu tinha todas as disciplinas. Mas só em 2005 é que eu assumi a questão da educação mesmo, certo. Fui professor nessa época. Foi o meu primeiro ano como pedagogo, né, iniciei ali a minha formação na pedagogia, e eu já comecei a trabalhar, nesta época. Nessa época, eu era um só professor. Eu tinha 56 alunos da alfabetização à quinta série, certo. Então eu tinha essa quantidade de aluno, e ali eu trabalhava todas as disciplinas. Ali na unidade, escolar Hermínio Alves, ali na Capivara, aonde eu fiz a minha infância na educação. Legal, muito bom. Eu gosto muito de poder ouvir, da pessoa como foi a trajetória dela, porque a gente está muito acostumado a falar sobre alguém só pelo que a gente vê ali, né, o breve momento que a gente vê, o que a gente convive, mas a gente não sabe o que aconteceu, quais foram as dificuldades, o que levou, o que trouxe a gente a chegar onde a gente está hoje, né. E durante esse período como professor, você ainda é, mas nesse mais atrás, existiu algum momento, que marcou a sua vida, sendo professor? Marcou a sua história, que você traz consigo uma lembrança importante dessa fase? Sim, sim. Até chegar aí a questão de ser professor, eh, foi a determinação de continuar, estudando, né, as dificuldades que apareceram, como era a minha rotina, que era uma rotina muito, muito, pesada, né, para chegar até a escola. E, o que me trouxe ser a pessoa que eu sou hoje como professor, foi exatamente a dificuldade de eu ter que deslocar da minha localidade até Brejo para estudar. Então, a gente tinha aí uma sequência
de 4 quilômetros que a gente andava a pé, né. E quando a gente, pegava ali o transporte para chegar até Brejo, né, a gente já chegava nas últimas. Mas, o que que eu via que ia ser bom? Porque eu sei que ali era um futuro que estava muito próximo. E o que me marca como professor hoje foi realmente o que eu aprendi e que consegui transmitir hoje para os meus alunos. E saber que o que estava mais importante ali no momento não era o que eu ia receber como recurso, mas de gratidão o que eu estava repassando. Era a alegria de eu ter uma quantidade de crianças ali, eu trabalhando, ensinando, eh, seriam 50 alunos e eu consegui alfabetizar. Então aquilo ali para mim era algo, que não tinha preço, né, não tinha preço, porque me colocava ali no lugar deles, em saber que só com os 15 anos eu vim ser alfabetizados. E eu conseguir alfabetizar alguém na idade certa, aquilo para mim era importantíssimo. Acredito. Muito emocionante a sua história. E que conselho você daria hoje para os jovens de Brejo do Piauí que sonham em estudar, se formar e mudar a sua própria realidade através da educação? A primeira coisa que eu posso deixar, assim, para o jovem hoje, é acreditar nele mesmo, né. As facilidades, elas estão aí. Então o jovem ele precisa disso, acreditar nele. Hoje nenhum jovem pode dizer que não tem a oportunidade de estudar, porque ele tem a oportunidade de estudar. Mas dizer o seguinte: use as ferramentas que está à tua frente. Nós temos tudo hoje para você ser um cidadão, de formação, aquilo que ele deseja. Hoje a facilidade é grande, né. Mas eu posso te dizer o seguinte: cada jovem que pensa em um futuro melhor, ele tem que ouvir a educação familiar. Educação familiar é o que te inspira, é os teus pais, são eles que dão ali todo o suporte. Por mais que a gente tenhamos aí todo o suporte, como técnicas, mas a base é a família. Por mais que ele não tenha o recurso, mas a base é a família. Sem a família a gente não consegue. Muito bem. Vamos dar uma pausa agora no nosso bate-papo para agradecer aos nossos patrocinadores. Muito obrigada ao Comercial Conster, na pessoa do nosso amigo Thier, à nossa vereadora Nilda Novaes, ao Comercial Rodrigues, os nossos amigos Elisângela e Everaldo, a primeira-dama Márcia Pissoloto, panificadora Delícia, com o nosso amigo Rubens Abade, secretária de governo Gislândia Neri, vereador Maicon Neri, secretário de saúde José Rogério Martins, vereadora Laísse Ribeiro, secretário de agricultura Genivaldo Capivara, Top Arte Comunicação Visual com o nosso amigo Rony, e o nosso amigo Costela FM. Agora vamos para o outro bloco, né? Vamos dar agora um salto aí no tempo e vamos iniciar agora falando um pouco sobre Brejo do Piauí, saúde, propósitos e desafios. Vamos agora falar agora com o secretário de Saúde, José Rogério Martins. Hoje o senhor está aí à frente da Secretaria Municipal de Saúde. E como foi assumir essa responsabilidade tão grande? Então, Emily, foi um desafio. A primeira palavra é desafio, né. Eu não tinha, de forma alguma, eh, nem passava pela minha mente de assumir, uma das maiores, secretaria, né, do município, uma grande responsabilidade.
Até aí, eu já tinha um conhecimento com a população, o que é trabalhar com a população, como professor, como também, presidente de associações, como, catequista, né, na igreja, representante de grupos de jovem, eh, são diversas funções até chegar aí neste ponto, né. Também como conselheiro tutelar e depois eu assumi uma pasta que era uma pasta dentro da assistência social, direcionada pelo CRAS, que foi o Criança Feliz, né. Saí do conselho tutelar ali para assumir essa pasta e depois veio o convite de ser estar secretário de saúde, né. A primeira palavra foi observar, escutar, para depois dar uma resposta. Foi algo que, assim, eu fiquei muito surpreso, até mesmo porque eu não sou da área da saúde, eu sou da área da educação. Eu sou professor, eu sou pedagogo, sou linguístico, né, língua estrangeira e também teologia. Então as minhas formações são essas, né, nada da saúde. Eu não sei se pela minha convivência com o público, né, foi aí aonde, surgiu a questão de ser convidado ali pelo senhor prefeito, né, para ser o secretário de saúde. Assumi essa pasta, mas a palavra que eu te digo é desafio. Ainda hoje, né? Todo ano é um desafio. E sempre vai ser estes desafios. Mas, posso te dizer, eu estou preparado, né, para assumir os desafios que são, entregue à minha pessoa, para que eles possam ser desenvolvido em tempo hábil, né, dentro do mais que seja o correto. Muito bem. Pouca gente sabe, mas a gente vai esclarecer aqui alguns pontos, que ser secretário de saúde não é só nome, e não é só assumir a secretaria, uma das secretarias mais importantes do município, e uma das maiores. Para que dentro de uma unidade básica de saúde, para que a saúde aconteça, é necessário que exista um secretário atuante. É necessário que esse secretário, esteja por dentro das normativas, das notas técnicas, do que está acontecendo, dos movimentos que estão acontecendo dentro da Secretaria do Estado, dentro do Ministério da Saúde e que possa beneficiar o município. E o secretário de saúde, José Rogério Martins, ele é um secretário muito atuante. Eu falo isso enquanto coordenadora, eu falo isso enquanto enfermeira, falo isso enquanto pessoa, porque eu assisto de perto. Nós recebemos vários elogios dos profissionais que compõem a CESAP com relação ao José Rogério, que ele é um secretário bem atuante. E justamente por ele ser assim, nós temos tantos programas aqui dentro da UBS, todos os programas que são desenvolvidos aqui são passados por ele, são feitos, são desenvolvidos com o aval dele. E agora ele vai dizer para a gente quais são os programas e ações que nós temos aqui dentro do nosso município. Então, Emily, a sua pergunta ela é muito clara, né, sobre a questão da Secretaria de Saúde e também da função do secretário, né. Ser secretário de saúde, estar atuando como secretário, sempre vai ser um desafio para qualquer que seja o gestor que assumir essa pasta, como as demais pastas. Na Secretaria de Saúde, o secretário, ele não tem, vamos dizer, horário. A primeira palavra é horário. O secretário, ele é disponível.
né? São diversas ações que elas acontecem dentro da secretaria, mas são diversas ocorrências que eles não diz a hora que vai chegar. Pode ser pela manhã, pela tarde, pela noite. O secretário, ele vai sempre estar ali à disposição da população. Então, tem certos momentos que na madrugada, qualquer hora, as pessoas estão ligando para o secretário e ali a gente vai resolver aquele problema. Pode acontecer que neste momento a gente não consiga ver todas as ligações, mas sempre que a gente pega seu celular, a gente vai ver ali que tem algo acontecendo e a gente vai providenciar a entrar em contato imediato. Digo porque isso acontece eh, rotineiramente na minha vida como secretário. E não é só dentro da secretaria que ali eu vou resolver esses problemas, mas na minha casa e aonde eu estiver, meu celular vai estar sempre ali à disposição para a população. Você me fez uma pergunta sobre a questão dos programas, certo? Os programas existentes aqui na Secretaria de Saúde. Antes, você se lembra muito bem, e toda a população, que nós, aqui na secretaria, nós tínhamos alguns programas que ele já acontecia, né? E a gente deu a continuidade. E melhorou também, né? Aprimorou. E aprimoramos, assim, os programas que já existiam. Mas hoje a gente conta com o Emute, que é uma equipe bastante grande. Nós temos aí fisioterapeutas atuando diretamente na questão interna e externa, no qual a gente leva os nossos profissionais a fazer as visitas e atendimentos em casa das pessoas acamadas. Já existia esse programa? Existia, mas ele foi aprimorado. Então, ele melhorou. A gente criou um espaço adequado, com materiais que são adequados ao tratamento ali, à terapia do paciente. A gente tinha antes um espaço para a fisioterapia que ele era muito pequeno, né? Não era acessível. Hoje a gente conta com espaço amplo para esse atendimento. Então, temos atendimento os 5 dias na semana, interno aqui para atender os pacientes, com mais um profissional externo, levando a esse tratamento a os pacientes. Temos, dentro dessa equipe, temos um fonoaudiólogos, que ele atende toda semana, temos o fonoaudiólogos, temos psicólogos, né? Zé, tô te- agora eu às vezes esqueço que eu estou num bate-papo e eu lembro que esqueço que eu estou falando com um convidado e chamei ele muito informalmente de como eu costumo chamar nos bastidores. José Rogério, é, conta pra gente. A nossa fonoaudióloga, ela realiza teste da linguinha aqui? Então, este é um programa que a gente não tinha aqui, certo? Então, depois que eu assumi a Secretaria de Saúde, então, implantei esse teste, né? Este programa aqui dentro Da, da lin- Secretaria da de linguinha, Saúde. da orelhinha. Teste da linguinha, certo? Que é realizado pelo fonoaudiólogo, tá? E também a gente ampliou o teste do pezinho, que era existente, tá? Muito bem. Show de bola. Temos também mais alguns programas que são desenvolvidos, SESI. Ainda dentro do EMULT, a gente temos a questão eh, do, do, do- da nutricionista, né? Que está ali trabalhando diretamente com toda a faixa etária, desde as crianças, adolescentes, jovens e adultos. Né? Então, a gente temos 2 profissionais. Então, é um programa que ele foi ampliado. Sim.
O emultiante não era dessa forma. Hoje a gente conta com fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, um farmacêutico dentro da equipe. Então, foi algo que a gente ampliou. Temos ainda mais alguns outros programas, como o SESP, que trabalha diretamente com a odontologia. Então, era algo que não tinha. Odontologia especializada, né? Hoje o paciente precisa se deslocar daqui à cidade vizinha, para Canto Buriti, por exemplo, para fazer uma extração de siso. Não, Hoje não ho necessita, né? hoje não necessita mais. A gente criou este programa, né, dentro da secretaria, através do governo estadual e federal. Então, a gente temos essa especialidade aonde o paciente hoje aqui, ele chegou, a gente não precisa mais ir até Canto do Buriti para fazer um raio-x. Então ele faz o raio-x aqui. Então, se ele precisar de um canal, a gente tem uma especialidade. Se for uma extração, a gente tem uma especialidade. Além da equipe, da equipe primária, que a gente já temos os dentista ali, 2 pessoas maravilhosas que melhoraram muito a questão da saúde bucal em nosso município. Sem falar, Emily, aqui da questão do programa, né, que a gente temos a questão da ORLPD, certo? Que é a questão das próteses que foi implantada em nosso município. Talvez já existia o programa, mas ele nunca foi aderido para o município. O município não tinha aqui esta busca ativa, né? Talvez pudesse assim ser. Hoje, todos os programas que chegam, a gente está ali acolhendo. Temos também, né, na minha gestão, a questão do programa A Saúde da Mulher. A carreta da mamografia, ela está sempre todo ano aqui no município, realizando ali o exame da mama, aonde a gente temos uma prevenção do câncer de mama. Então, hoje a mulher, a cada ano, né, a cada ano tem essa oportunidade. Sabemos que ali são 2 anos para que ela possa ali estar realizando o seu exame. Mas agora tudo está mais fácil, tá? Verdade. Agora, porque ele está falando aqui, eu tô lembrando ele, porque às vezes o convidado fica assim impressionado por estar aqui no bate-papo, mas como eu já tô por dentro, eu tô aqui. Zé Rogério, tem mais algum programa para a gente agora em janeiro? Tem mais alguma carretinha chegando aí? Sim, sim, nós temos para toda a população, pela primeira vez, né, já estamos agendados, os dias 13, 14, 15 e 16. São 4 dias de atendimento à população da infância. As As crianças, né? crianças de 0 a 6 anos vão ter em seu município a oportunidade de estar ali sendo acompanhados na carretinha da criança. É a saúde se desenvolvendo no nosso município. Sim. Quais são as especialidades dentro desta carreta? Nós vamos ter fonoaudióloga, a gente vai ter dentista, certo? E vamos ter oftalmologista. Tudo vai estar dentro dessa especialidade. Olha para sua mamãe e olha Que para é uma parceria do governo estadual e também do governo municipal. Isso mesmo. Podemos contar também, não é, José Rogério, com o atendimento descentralizado, né? Os nossos atendimentos, eles são descentralizados, eles não se concentram apenas aqui no município, né? Há atendimentos em localidades aqui de Brejo. Quais são elas? Sim, sim, nós temos atendimentos em alguns pontos do município mensal, quinzenal. Nós temos unidades de saúde na localidade Piripiri, onde é ali atendido quinzenalmente com
com a presença dos profissionais superiores e temos ali a sala do saúde digital, aonde é colocado a qualquer hora do dia o atendimento de urgência, certo? De urgência com um médico clínico 24 horas. Da mesma forma que é um programa que foi instalado aqui no nosso município, que foi aderido pela nossa gestão, que é a Sala do Saúde Digital. E são programas que foram implantados já na nossa gestão. E o que é realizado dentro do Saúde Digital? É realizado ali os exames de eletrocardiograma, aonde o especialista, dura 5 minutos, já temos ali o laudo, as respostas direto, e temos 15 especialidades dentro do saúde digital, certo? Isso veio para somar em nosso município, né? Isso foi uma busca ativa, onde eu, como gestor, né, da saúde, sempre em comunicação ao gestor Fabiano Lira, né, o prefeito municipal, que sempre dá este apoio para quaisquer que os programas que chega, ele já diz: o aval é seu. É você que é o secretário de saúde, é você que está indo às reuniões, é você que conhece. Então, o que você vai me dizer sobre essa questão, eu vou lhe aprovar. Então, cada programa que chega, ali é uma preocupação que eu tenho em fazer a leitura, repassar para ele direitinho e a gente fazer a adesão. Aquilo que vem para beneficiar as pessoas no município, nós estamos à disposição de abraçar esses programas. Isso mesmo. Muito bem. Tá arrasando muito, arrasando com a verdade. E eu me orgulho muito porque tudo que o José Rogério está falando, que tem aqui na nossa unidade, que a saúde do Brejo tem disponível para beneficiar a população, né, nos beneficiar, é algo que depende muito do secretário de saúde. E o José Rogério tem, dentre várias qualidades, tem essa qualidade de ser um secretário muito presente, né, muito atuante. E muito obrigada por lutar pelos benefícios, muito obrigada por lutar pelos programas, né. A gente tem que reconhecer aquilo que é bom, que reconhecer a capacidade que as pessoas têm de lutar pelo nosso município, para que melhore a cada dia. E para finalizarmos esse bloco, que mensagem você deixa para a população de Brejo do Piauí sobre o futuro da saúde no município? É algo muito importante, né? Eh, Para 2026, por exemplo. para uma sequência, né, que eu posso deixar assim para a população, sobre a saúde de Brejo do Piauí, é que só vem melhorias, só vem melhorias. Temos aí diversos outros programas que estão a chegarem em nosso município, como ampliações de materiais, né? E isso vai acontecer, você pode ter certeza. E mais benefícios dentro da odontologia. Muito legal. Vamos esperar aí uns dias, mas logo, logo estarei com certeza fazendo essas divulgações para a população, né? E quero dizer o seguinte: como secretário de saúde, o que eu posso dizer a toda a população é que aquilo que estiver ao meu alcance como secretário, eu estarei lutando, buscando para ser desenvolvido no meu município. Aquilo que for em direção à saúde, ele será implantado. Como secretário de saúde, terei
os deveres de acompanhar todas as reuniões necessárias, trazendo as informações para o município. Você citou, Emily, lá na questão da presença. Sempre serei um secretário presente para a população. Essa é a minha missão como secretário. Assim como assumi a Secretaria de Saúde como secretário em 2021, no dia 2 de dezembro, eu assinei aquela nomeação dizendo: estarei à disposição com toda a população na minha mais digna simplicidade que eu tenho. Não irei mudar jamais, serei sempre essa pessoa que sou. Simples, educado e observador. Nunca direi nada sem o conhecimento. É o que eu digo. Só gratidão por estar participando aqui do Aconteceu, que é de grande importância dentro do município, algo tão inédito, a criação da produção deste programa. Muito bem. Antes de encerrar, eu quero deixar o espaço aberto para você. Fique à vontade para deixar uma mensagem para a população e fale diretamente com eles. Deixe sua mensagem final para os nossos ouvintes. Obrigado. Como secretário de Saúde, quero aqui repassar para toda a população a minha alegria de poder fazer alguém feliz. A primeira coisa que eu faço é atender o paciente, todos aqueles que chegam, de braços abertos, e vou estar sempre com esta simplicidade. A qualquer lugar que me encontrarem, vai ser o José Rogério. E prefiro que chamem Professor Rogério. Assim eu sou conhecido, assim que é a minha determinação, é ser o que eu sou. Não apenas o que eu estou, mas ser o que eu sou. Eu sou o José Rogério, com simplicidade, e quero abraçá-los, todos e todas as pessoas da minha comunidade brejense. E o futuro é quem vai dizer o que seremos. José Rogério, ou Zé Rogério, ou Zé, como as várias formas que eu costumo chamar o senhor, muito obrigada pela sua presença aqui no Aconteceu Cast. Foi um prazer enorme conhecer mais de perto a sua história, sua trajetória de vida, seus desafios, conquistas e, principalmente, o compromisso com as pessoas de Brejo do Piauí. Esse tipo de conversa mostra o quanto é importante valorizar quem faz a diferença em nosso município e reforça o propósito do nosso podcast, dar voz a histórias que realmente acontecem. Agradecemos novamente aos nossos patrocinadores que acreditam no nosso projeto. Nosso muito obrigada ao nosso querido diretor Erasmo Torres, diretor-geral e fundador do Aconteceu Produtora, a Sofia Carvalho, responsável pela identidade visual, a Gisleide Alves e o Wilker Lopes, pelo apoio técnico e estrutural que fazem tudo acontecer. E claro, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Aconteceu Cast volta na próxima sexta-feira, às 19 horas. Até lá! E por aqui a história é real, a conversa é verdadeira e aconteceu.